bem-vindos de volta, mais um vídeo novo pra vocês aqui no canal. E se você tá chegando agora, ó, vem ficar mais pertinho da gente, se inscreve e vem fazer parte desta família. Eu recebo muitas perguntas aqui no canal, principalmente das pessoas que estão chegando agora, perguntando se eu falo inglês, se eu falo fluente. Vou explicar então a minha história. Por que eu moro aqui há quase 6 anos e não falo inglês? No Brasil, gente, eu tinha 0 de inglês, eu não entendia e não falava nada. Eu cheguei a frequentar um pouco a escola e antes de eu chegar aqui nos Estados Unidos, eu comecei a me preparar fazendo aulas particulares de inglês, onde a professora ia na minha casa, já me preparando para vir para cá com alguma coisa. Então eu comprei vários livros, dicionários, eu tenho muito material, muita coisa que eu trouxe do Brasil em português que me ajudasse um pouquinho com o inglês. Chegando aqui nos Estados Unidos, o Ricardo me matriculou numa escola de inglês gratuita, é uma escola pública. Adult School é o programa da escola, o ESL que eles falam. São escolas para adultos para aprender o inglês, né, uma segunda língua. É uma escola muito boa, eu aprendi muita coisa com essa escola. Eu estudava durante o dia, né, na parte da manhã, acho que era das 8h30 às 11h30, mas também tinha à noite. É uma escola que me deu uma base de conhecimento muito grande. Eu tinha um professor americano, o professor Mark, e ele era muito simpático, muito engraçado, e assim, foi uma experiência muito boa. Vou contar pra vocês que assim, no início a gente fica morrendo de vergonha, a gente fica super apreensivo porque você não fala inglês e você não entende, e você tá na sala com o professor falando 100% inglês. Os alunos que estão lá também estão todos no mesmo barco que você, né, cada um com a sua dificuldade, alguns falam mais, outros menos, mas tá todo mundo ali pra aprender. Então a gente não consegue nem se comunicar com um amigo do lado. Então tinha gente da Espanha, tinha gente da Índia, tinha gente de todas as partes do mundo. E aí nessa sala só tinha uma única brasileira, que eu não me lembro agora o nome dela. Eu lembro que ela era de Curitiba e ela era bem novinha, eu acho que ela tinha 17 anos, 18 anos, e ela estava passando férias na casa da irmã, e enquanto ela estava de férias, ela estava estudando. E você pode estar fazendo isso, você pode se matricular num colégio assim, caso você esteja passando uma temporada na casa de alguém, de algum familiar. E é bem legal que é gratuito, não tem nenhuma exigência e você pode aprender o inglês. E assim foi, eu me matriculei e fui frequentar a escola, né, totalmente 100% em inglês, e eu comecei no nível iniciante e assim eu fui desenvolvendo um pouquinho o inglês com muita vergonha. Acredito assim que foi bem complicado pra mim no início, porque eu estava num país aqui que falava totalmente inglês ou espanhol, né, porque muitas das pessoas aqui também falam espanhol. E então assim, eu fui me adaptando aos pouquinhos, frequentando a escola. Só que aí o que aconteceu, eu fiquei grávida, né, foi uma gravidez que eu não estava planejando e eu descobri a gravidez e assim mesmo comecei a frequentar a escola. Só que aí veio muitas outras coisas na minha cabeça, né, um pouquinho eu estava tentando me adaptar aqui nos Estados Unidos, eu estava longe da minha família, eu estava grávida da minha primeira filha, então pra mim era muita mudança que estava acontecendo. E aí eu fui me desinteressando um pouquinho pelo inglês. Eu sei que eu poderia ter continuado, mas era muitas mudanças pra mim processar, né? Eu estava num país novo, que falava uma língua diferente, eu estava longe da família, longe dos amigos, eu estava grávida, então eu estava vivenciando a gravidez pela primeira vez, né? Descobrindo muitas coisas da maternidade e ainda tinha a questão do inglês. Então foi muita coisa na minha cabeça. Eu não consegui dar conta de tantas coisas que estavam passando pela minha cabeça. Então eu parei o meu inglês. Vou parar o meu inglês, calma, eu vou me adaptar ao país, né? Eu vou me acostumar a essa cultura, eu vou conhecer um pouco mais, né? Vou curtir a gravidez também. Eu estava preparando o quartinho da minha filha, comprando as coisinhas, então eu tava vivendo um momento muito bom da minha vida. E aí eu saí do inglês e falei assim, não, depois que nascer, que as coisas se encaminharem, né, eu volto pra escola, mas infelizmente eu não pude retornar até então, porque a minha filha nasceu, mas quando ela nasceu eu descobri que ela tinha uma cardiopatia congênita e que ela precisava de uma cirurgia para sobreviver. Então logo que ela nasceu, ela já foi transferida para o hospital, para o Stanford, e lá foi feita a primeira cirurgia com 6 dias de nascida. Então eu enfrentei muita coisa, porque depois dessa primeira cirurgia veio todo o trabalho, ela ficou internada 1 mês, fiquei dormindo no hospital, e aí teve todos aqueles
aqueles cuidados que um recém-nascido exige, ainda mais uma criança que tinha acabado de fazer uma cirurgia, né? Então eu tive que esquecer o inglês por enquanto, deixar ele guardadinho lá na gaveta e focar na minha filha, na saúde dela, no bem-estar dela. A única coisa mais importante para mim naquele momento era pensar na saúde da minha filha, que minha filha ficasse bem. Não foi fácil para mim, eu tive que enfrentar uma depressão logo que ela nasceu, porque eu descobri que ela tinha problema, então aquilo foi um choque, toda a questão da cirurgia, saber realmente o que ela tinha também, da forma que os médicos me falaram, isso chocou muito pra mim. Então eu ficava pensando muito no futuro, o que vai acontecer com a minha filha, né? Eu não vou suportar ver a minha filha sofrer, então muitas coisas passavam pela minha cabeça naquele momento. Então foi muito sofrimento. Então eu tive que deixar o inglês de lado pra focar na minha filha. Ela era a coisa mais importante, né, naquele momento, então eu queria somente pensar e me dedicar a ela. E assim foi indo. Depois dessa primeira cirurgia, ela teve mais 2 cirurgias, né? Uma foi logo com 3 meses e depois ela ia fazer uma outra com 4 anos e que aconteceu com 3 anos. Então assim, eu tive que me dedicar a ela. Ela precisava muito mais de mim, né? Então por esse motivo os anos foram passando e eu não pude retornar para a escola. Se ela não tivesse nenhum problema de saúde, eu acho que com 2 aninhos ou 1 aninho e meio, talvez eu já teria colocado ela numa escolinha, até para ela se socializar, para ela ter crianças para brincar, para interagir. É muito bom. E assim eu ia poder ir para a escola. Mas infelizmente todas essas coisas aconteceram e me impediram, né, de retornar para a escola. Então ela era a coisa mais importante que eu tinha que cuidar naquele momento. Então, por conta de toda essa situação, eu não pude retornar na escola. Hoje a minha filha está com 4 anos. Graças a Deus tudo passou, ela está super bem, super ativa, uma criança muito inteligente, né? Eu me dediquei todo esse tempo para ela. Cheguei a matricular minha filha na escolinha. Ela estava ainda em fase de adaptação. 3 semaninhas foi quando, né, tudo aconteceu, essa pandemia e tudo mais, né? Então eu já tinha planos desse ano eu voltar para a escola de inglês. Eu falei, não, agora ela vai para a escola, eu também vou e juntas a gente vai aprendendo. Mas infelizmente, né, estou aqui novamente em casa, cuidando dela sem poder estudar fora. Então, qual foi o plano B que eu tive para poder melhorar um pouco o meu inglês, já que agora eu não sei nem quando eu vou poder retornar para a escola de inglês? Para mim não ficar parado esperando as coisas se resolverem, eu peguei e me matriculei numa escola online de inglês. Então dessa forma eu estou estudando online. Não é fácil a gente manter aquela disciplina. Tem dias que dá certinho o horário, tem dias que eu acabo me sabotando, mas estou aí tentando aprender o inglês de casa. Essa foi a maneira que eu achei para poder desenvolver um pouco o meu inglês. E muitas pessoas podem se questionar e falar assim, nossa, mas você mora aí há tanto tempo, você não fala nada? Eu falo sim, mas falo bem básico, não tenho aquela fluência, me falta muito vocabulário. Vou falar pra vocês, não é porque eu estou aqui há quase 6 anos que eu deveria estar falando inglês, né? Supostamente eu estaria falando bem mais se eu estivesse em contato com as pessoas o tempo todo falando inglês. Mas eu sou casada com um brasileiro, eu não saio quase da minha casa, né? Eu tenho uma vida mais isolada, então isso já me dificulta, bem diferente de pessoas que são casadas com americanos e que vêm pra cá sem inglês nenhum e já em um ano conseguem falar e se comunicar muito bem. Já no meu caso é um pouquinho mais difícil. O nosso círculo de amigos são todos brasileiros. Ricardo, que conhece bastante americanos, mas os amigos que acabam vindo na nossa casa ou que a gente acaba fazendo alguma coisa juntos são brasileiros. Então isso também é um problema, isso acaba me dificultando e me limitando bastante. Se eu tivesse mais amigos e pessoas que falassem inglês, seria melhor para mim. A base de inglês que eu tenho, eu consigo me virar, responder algumas coisas que me perguntam. Eu consigo muitas coisas, mas me falta muito vocabulário. Falta desenvolver realmente aquela conversa. Muitas vezes eu encontro pessoas dispostas a conversar comigo, coisa que é bem difícil acontecer aqui, porque os americanos eles são bem na deles, né? Cada um no seu quadrado. Mas às vezes eu encontro pessoas que puxam conversa e eu não consigo desenvolver tanto essa conversa. Eu consigo responder as coisas básicas, mas eu não consigo dar continuidade. E isso é muito
muito ruim pra mim. Eu me sinto super mal, eu fico chateada, porque eu falo, poxa vida, eu gosto tanto de me comunicar e infelizmente eu não posso me comunicar com a pessoa como eu gostaria. Então isso é uma parte assim bem difícil pra mim de estar vivendo aqui sem o inglês, de não poder me comunicar como eu gostaria com as pessoas. Às vezes a gente se passa até como antipática, sem educação por não falar o inglês, né? Que às vezes você fica até com vergonha de falar um hi e às vezes você está apenas tímida, né? Você está com vergonha. E não é porque você é sem educação ou você é antipática, é porque às vezes quando você vem pra cá sem inglês nenhum, você realmente tem vergonha de abrir a boca, de falar oi, né? De falar um hi. Mas posso dizer pra vocês que hoje, eu com quase 6 anos de Estados Unidos, eu entendo muita coisa, eu consigo escrever muita coisa em inglês, né? Tudo que eu pesquiso pra comprar, coisas, lugares que eu quero ir, eu pesquiso em inglês, eu já escrevo em inglês, né? Eu já consigo memorizar palavras, então me ajudou muito. Eu não posso dizer que eu estou como eu vim, eu mudei muito mesmo, gente. Hoje eu entendo muito mais do que quando eu vim pra cá. Quando eu vim pra cá, era zero de inglês, eu não entendia, eu não falava. Hoje eu já entendo muita coisa que as pessoas estão conversando comigo. Às vezes eu não consigo entender perfeitamente o que ela está falando, mas eu consigo entender o contexto da pergunta, né, do que ela está me perguntando. Então é isso, as coisas mudaram, eu consigo entender muito mais coisa, eu aprendi muito mais coisas. Eu ia no supermercado, antes eu não entendia nada. Hoje eu já sei o nome dos vegetais, dos legumes, das coisas em inglês, né? Cada dia é algo novo que eu vou aprendendo. Essa questão de muita gente falar assim, ai, vai para os Estados Unidos, fica 6 meses lá e você volta falando inglês. Eu acho bem difícil isso acontecer. Eu não vou falar que é impossível, mas eu acho bem difícil uma pessoa vir sem inglês nenhum, com 6 meses já sair falando, gente. A menos que você esteja num colégio muito bom, te forçando a falar inglês, passando um monte de tarefas, atividades, puxando você no inglês, que você esteja ali em contato com uma família em inglês. De repente você tá vindo fazer um intercâmbio, mas vai ficar na casa de uma família americana. Então é muito mais fácil para você aprender o inglês do que para mim. Para mim é muito mais complicado, como eu falei para vocês. Eu não tenho contato com a língua o tempo todo. E o pouco do contato que eu tenho, que é no supermercado, que é no médico, que são as coisas que eu costumo fazer, né, dentro do meu dia a dia, é muito pouco. Isso não é o suficiente para desenvolver o meu inglês. Então é isso, gente. É por isso que eu não falo ainda o inglês, mas vou falar para vocês que eu consigo me virar no básico, eu consigo entender muitas coisas que quando eu vim pra cá eu não sabia. Então eu posso dizer que eu já progredi em alguma coisa. Seria muito ruim eu falar pra vocês, olha, eu estou aqui há quase 6 anos e eu não falo nada, eu só falo hi e bye. Não consigo falar outra coisa. Mas não, gente, muita coisa mudou e a cada dia eu estou aprendendo com alguma coisa nova que surge, alguma palavra nova, algo novo. E assim vai ser até que realmente eu possa focar no meu inglês. O meu inglês ele vai se desenvolver bastante a partir do momento que eu estiver frequentando uma escola, né, estiver ali com alunos, com professor falando inglês o tempo todo. Muitas pessoas também já me deram a dica, inclusive o Ricardo sempre falou pra mim colocar Friends, que ele aprendeu muito com essa série. Ele falou pra mim assistir bastante televisão, né, sem legenda em inglês. Mas confesso pra vocês que eu deveria estar fazendo isso e ainda coloquei uma meta para estar fazendo isso pelo menos uma vez na semana, mas confesso para vocês que eu não assisto muito TV aqui, deveria assistir bem mais. Mas tem muitos meios de aprender inglês, tem pessoas que aprendem inglês com música, outros com TV, enfim, outros com livros e assim vai, cada um aprende de uma forma. Mas eu estou aí me dedicando agora com as aulas online e estudando, eu não sei se isso vai ser o suficiente, mas eu consigo ter aulas com professores nativos americanos e poder falar, né, me forçar a falar. Você quer se comunicar e aí falta aquele vocabulário, mas ninguém nasceu sabendo, né, gente? Mas é por isso que eu moro aqui há quase 6 anos e não falo inglês, justamente por toda essa história e toda essa trajetória da minha filha. Se eu não tivesse tido ela, se eu não tivesse engravidado logo que eu vim pra cá, eu estaria na escola de inglês e hoje com certeza eu já estaria falando até bem, porque imagina aí, são quase 6 anos, né? Imagina quase
quase 6 anos você estudando, se dedicando, estando ali em contato na escola com o professor em inglês 100% e os alunos, você aprende. Então essa é um pouquinho da minha história do porquê que eu não falo inglês. Bom, então é isso, gente. Eu queria fazer esse vídeo até para responder pessoas que me perguntam sobre o meu inglês, pessoas que perguntam se eu falo inglês, se eu não falo. É por isso que eu moro aqui há tanto tempo e não falo inglês. E falo pra vocês, não quero viver aqui sem o inglês, tá? Dá pra viver sem o inglês? Dá, gente. Tem muita gente que tem 20 anos morando aqui e que não fala inglês, mas eu acho que você vive uma vida muito limitada, você acaba precisando muito mais das pessoas, e isso é horrível, porque a gente quer ter a nossa vida, a nossa independência. Eu falo que quando eu vim pra cá, eu perdi um pouco a minha identidade, porque antes no Brasil eu fazia tudo sozinha, eu resolvia qualquer coisa sozinha. Hoje eu não consigo resolver qualquer coisa sozinha. Eu preciso do Ricardo, eu preciso de amigas, né? Às vezes é só um telefonema que eu preciso dar pra marcar uma consulta ou pra fazer qualquer coisa, eu preciso pedir pra pessoas. Então é isso que eu penso, eu não quero viver o resto da minha vida aqui sem falar inglês. Eu sei que quando a Isabela começar a falar inglês, eu vou aprender muito com ela. Nossa, eu vou aprender demais, vai ser um grande aprendizado pra mim. Estou ansiosa pra que isso chegue logo. Eu converso com outras amigas e elas falam pra mim que vai chegar a fase onde os filhos começam a corrigir os pais. Porque eu sei que vai chegar esse dia onde a Isabela vai começar a me corrigir falando que eu estou falando errado. Mas vai ser muito legal, vai ser muito divertido. E eu espero que eu tenha esse canal até lá pra poder registrar e depois a gente ter essas memórias pra relembrar, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você é novo por aqui, já se inscreva, vem fazer parte aqui da nossa família. Um grande beijo, fiquem com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!